Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, sou uma mulher de 31 anos. Embora não tenha me formado em uma universidade prestigiosa e minha maior educação seja o ensino médio, posso dizer com orgulho que trabalhei duro desde que consegui um emprego logo após me formar. Quando recebi meu primeiro salário, havia muitas coisas que eu queria comprar, mas me contive e desde aquele dia poupei mais da metade do meu salário. Sempre que tinha dinheiro extra, eu poupava. Graças ao meu esforço, após 5 anos de trabalho, consegui poupar uma quantia considerável. Naquele momento, pude comprar uma casa que sempre me interessou. Como não tinha dinheiro suficiente, meus pais me ajudaram com uma parte e graças a eles pude comprar esta casa por $100.000. Mas então, o mercado imobiliário flutuou e o preço da casa disparou para mais do que o dobro. Embora não tenha conseguido vender no pico mais alto do mercado, consegui vender por um preço significativo. Fui capaz de devolver o dinheiro aos meus pais e ainda assim obter um lucro de $100.000. Depois disso, me interessei por investimentos, continuei poupando o quanto podia e evitando gastar dinheiro desnecessariamente, o que me levou a acumular mais de $500.000 na minha conta. Também tenho um namorado com quem estive por muito tempo. Começamos a namorar enquanto estávamos na mesma escola secundária. Após a formatura, ele conseguiu um emprego assim como eu e vivemos diligentemente, então nunca pensei em conhecer outra pessoa. Agora, estamos juntos há 10 anos. Agora que penso nisso, devo dizer meu ex-namorado. Falando do meu ex-namorado, ele aprendeu uma habilidade técnica no ensino médio. Após se formar, conseguiu um emprego muito melhor do que o meu, ganhando quase o dobro do que eu ganhava. Ele sempre foi muito orgulhoso de seu salário. Apesar de ter apenas a educação secundária, ganhava muito mais do que seus amigos que se formaram na universidade. Mas, de que adianta ter um salário alto? Recentemente descobri que meu ex-namorado está completamente falido. Embora eu gostasse de sua atitude otimista e relaxada, isso não significa que ele não cometia erros. Como namoramos por tanto tempo, até conheci sua mãe em várias ocasiões. Era um dia qualquer. Era o aniversário da mãe do meu namorado e tínhamos planejado jantar com a família dele. Naquela manhã, no dia do aniversário de sua mãe, de repente não consegui entrar em contato com meu namorado e comecei a procurá-lo em todos os lugares. Finalmente, um conhecido do bairro me informou sobre seu paradeiro. Ele tinha bebido demais em uma boate e acabou desmaiando na casa desse conhecido. Embora ele não fosse um frequentador assíduo de boates, eu não podia deixar isso passar e falei algo a respeito. Então ele respondeu desafiadoramente, dizendo que tinha sido arrastado para lá pelo conhecido e que não era culpa dele, o que levou a uma grande briga. Quando perguntei por que ele tinha ido à boate em primeiro lugar, ele se irritou e disse que como poderia esperar que um homem olhasse para a mesma mulher todos os dias. Por isso, apesar de ser o aniversário de sua mãe, eu disse que queria terminar. Um tempo depois, meu namorado veio chorando e implorando meu perdão. Não sei o que é esse sentimento de carinho, mas acabei perdoando. Se ele tivesse sido arrogante depois de me trair, nunca teria perdoado, mas o conhecido que estava com ele na boate naquela noite disse que realmente não havia acontecido nada, que meu namorado não era tão popular com as mulheres quanto eu pensava, e que tinha sido culpa dele por ter persuadido meu namorado a ir à boate. Ele disse que estaria muito triste se nos separássemos e pediu perdão junto com meu namorado, então eu o perdoei. No fim de semana depois que decidi voltar com meu namorado, planejamos um jantar com a família dele que não tínhamos conseguido fazer antes. Meu namorado tem 2 irmãs mais novas e apenas a mãe. Ouvi dizer que ele se divorciou do pai há muito tempo e que não mantém contato. Por isso, eu também nunca o vi. Uma das irmãs é universitária e a outra acabou de se formar e está se preparando para procurar emprego. Naquele dia, durante o jantar, a irmã que estava se preparando para o trabalho agradeceu ao meu namorado. Descobri que durante todo esse tempo, meu namorado estava pagando a matrícula da universidade e as despesas de vida de sua irmã. Embora ele ganhasse um bom salário, entre as despesas da casa, seu próprio dinheiro e o apoio às suas irmãs, suponho que ele não deve ter economizado muito dinheiro. De qualquer forma, como ambos estamos em idade de casar, meu namorado começou a falar sobre casamento recentemente.
Não é que eu pense que devemos nos casar só porque estamos juntos há mais de 10 anos, mas até aquele momento nunca tinha pensado em deixá-lo e conhecer alguém novo. Não é que eu pense que devemos nos casar só porque estamos juntos há mais de 10 anos, mas até aquele momento nunca tinha pensado em deixá-lo e conhecer alguém novo. Parece que a parte mais assustadora foi descobrir a situação familiar do meu namorado, da qual eu não tinha conhecimento até então. Senti-me como uma pessoa materialista e também foi um erro da minha parte não rejeitar firmemente a proposta de casamento do meu namorado e continuar arrastando. Nossa família não é muito rica, mas os preparativos para a aposentadoria dos meus pais estão bastante avançados, e quando comprei a casa, minha mãe pôde me emprestar uma grande soma de dinheiro sem a necessidade de um empréstimo, o que indica que temos algumas economias. Mas o fato de meu namorado estar pagando as contas da casa onde morava com sua mãe e suas 2 irmãs. Isso me fez pensar que talvez sua mãe não tivesse se preparado para a aposentadoria. Por isso, quando meu namorado trazia à tona o assunto do casamento, eu apenas respondia de maneira vaga e deixava passar. Mas depois, ele me perguntou qual seria o nosso plano para a moradia depois de nos casarmos. Ouvi seu plano, que consistia em morar inicialmente na casa de sua mãe para economizar dinheiro e depois nos tornarmos independentes. A casa do meu namorado tem uma sala e 2 quartos. Ele me disse que não haveria problema mesmo que eu me mudasse para lá, porque, segundo o meu ex-namorado, sua irmã mais velha conseguiu um emprego e se mudou para um dormitório da empresa. Então, sua mãe ocuparia um quarto, sua irmã mais nova o outro, e ele propôs que nós vivêssemos na sala, colocando uma cortina ou algo para criar um pequeno espaço. A sala está conectada à cozinha, e mesmo que construíssemos uma parede de tijolos, daria para ouvir tudo o que acontece na família. A casa não é muito grande, acho que tem cerca de 50 metros quadrados. É como se ele estivesse sugerindo usar a sala como um quarto. Na verdade, seria basicamente viver na sala. Eu disse que me sentiria desconfortável vivendo com sua família, e depois de pensar um pouco, ele sugeriu que procurássemos um apartamento de 3 quartos. Ele disse que se procurássemos bem, poderíamos encontrar um por cerca de $400 mil. Perguntei ao meu namorado quanto dinheiro ele tinha economizado. Claro, eu já suspeitava que meu namorado não tinha muito dinheiro economizado, mas perguntei mesmo assim, caso houvesse outra maneira. No entanto, ele respondeu muito confiante, perguntando onde ele teria dinheiro. Quando perguntei como ele planejava comprar uma casa com $400 mil, ele me perguntou se eu não tinha dinheiro economizado. O plano dele era comprar uma casa com o meu dinheiro e depois usar meu salário para as despesas diárias, enquanto ele economizava o salário dele para nos tornarmos independentes em 10 anos. Meu namorado sabia que eu tinha economias. Meus pais falaram de mim com orgulho, dizendo que sou responsável, tenho uma forte capacidade de viver e acumulei uma quantia considerável de dinheiro. Eles mencionaram isso pensando que, após 10 anos de relacionamento, obviamente nos casaríamos. Eu não tinha dito aos meus pais que meu namorado não tinha economias, porque não queria preocupá-los desnecessariamente. Depois de ouvir o plano do meu namorado, contei a ele o meu plano. Primeiro, a ideia era morarmos juntos, então não havia necessidade de nos esforçarmos para conseguir uma casa grande. Propus morar em uma casa de tamanho razoável com 2 quartos e daria o dinheiro que sobrasse aos meus pais. Então, meu namorado reagiu perguntando de repente que, se eu desse esse dinheiro aos meus pais, o que aconteceria com a mãe dele? No começo, pensei que tinha entendido mal e perguntei o que ele havia dito. Mas eu tinha entendido corretamente. O que aconteceria com a mãe dele? Ele disse, olhando para mim seriamente e me acusando de ser muito egoísta por cuidar apenas dos meus pais. A razão pela qual meu ex-namorado insistiu em um apartamento de 3 quartos é que assim ele poderia morar com sua mãe. Era incrível para mim, mas ele também me disse que já havia conversado com sua mãe e que ela concordou. A situação já estava acertada com sua mãe, e se agora eu dissesse que devemos procurar um apartamento de 2 quartos e que não podemos morar com sua mãe, ele perguntava o que faria e onde sua mãe moraria. Se eu dissesse que definitivamente não podemos morar com sua mãe e que queria viver apenas nós dois em um apartamento de 2 quartos, ele sugeriu que, após encontrar um apartamento de 2 quartos, poderíamos dar o dinheiro restante à mãe dele. Naquele momento, fiquei realmente sem palavras. Se eu fizesse isso, sua mãe me veria com bons olhos, ele dizia com confiança, algo que me parecia completamente absurdo. Nesse ponto, comecei a duvidar da sanidade dele.
Quando perguntei por que deveria dar o dinheiro destinado à aposentadoria dos meus pais para a mãe dele, ele disse que meus pais já tinham sua aposentadoria preparada, mas sua mãe não tinha nada. Então, por que ele estava buscando o fundo de aposentadoria da mãe dele em mim? Perguntei. Então ele começou a fazer birra, dizendo que ele também daria dinheiro à sua mãe. Como de qualquer forma planejava dar o dinheiro restante aos meus pais após comprar nossa casa, disse ao meu namorado que se tivéssemos uma casa, poderíamos começar a economizar novamente, então se ele tivesse economias, que as desse à sua mãe. Quando lhe disse isso, ele finalmente confessou que não tinha dinheiro economizado. Se não tem economias, não pode dar, por que continuava insistindo nisso comigo? Perguntei. Ele me disse que sempre quis usar meu dinheiro para comprar uma casa e dar o restante para sua mãe, mas não encontrou uma maneira de me dizer. Sorrindo astutamente, ele se perguntava o que fazer agora. Realmente queria dar-lhe um tapa. Perguntei se ele falava sério sobre dar o dinheiro restante para sua mãe, e ele disse que na verdade nunca pensou em outra coisa senão morar em um apartamento de 3 quartos com sua mãe, e que nunca teve a intenção de dar o dinheiro da namorada para sua mãe. Se comprassem um apartamento de 3 quartos, de qualquer forma não haveria dinheiro sobrante. Ele só mencionou dar o dinheiro restante para sua mãe porque a discussão se intensificou e veio à sua mente naquele momento. Nunca me senti segura de viver com a mãe dele, nem mesmo em outra vida. Então tentei convencer meu ex-namorado novamente. Sugeri que começássemos nossa vida de casados em um apartamento de 2 quartos e visitássemos sua mãe frequentemente. Mas ele voltou a perguntar o que faríamos com o dinheiro restante após comprar a casa. Enquanto falava que não tinha fundos de aposentadoria para sua mãe, ele continuava repetindo como um papagaio: e minha mãe? E minha mãe? Senti que isso nunca terminaria, então o confrontei dizendo que era meu dinheiro que eu tinha economizado e por que deveria dá-lo para sua mãe. Então, com um tom como se estivesse fazendo uma grande concessão, ele disse confiantemente que poderíamos dar metade do dinheiro restante à sua mãe, o que me fez sentir desesperada. Depois de nos casarmos, seríamos igualmente responsáveis pelos nossos pais, sem dar mais a um e menos ao outro, sem fazer distinções, ele me dizia como se estivesse me dando uma lição. Em resposta, joguei o café que estava bebendo no rosto dele e disse para não pensar em me contatar novamente, depois voltei para casa. Nunca pensei que algo assim acontecesse fora dos dramas, mas estava ficando louca, era insuportável ouvi-lo dizer a mesma coisa repetidamente. De qualquer forma, depois de voltar para casa, recebi uma ligação. Pensei que fosse para refletir e se desculpar, mas em vez disso, ele me disse imediatamente que sua mãe tinha concordado em não morar juntos. Se eu seguisse o que queria, ele propôs que depois de nos casarmos, gerenciássemos o dinheiro separadamente e que ele economizaria $100.000 para dar à sua mãe para sua aposentadoria, enquanto todas as despesas de vida seriam por minha conta. Ele disse que isso parecia justo. Assim que ouvi isso, disse-lhe que parecia que não poderíamos nos casar. Que cada um cuidasse dos seus pais e que ele não pensasse em usar o meu dinheiro para cuidar da mãe dele e que continuasse cuidando dela por conta própria. Não sabia quem deveria estar pedindo a quem e até o fim ele me chamou de egoísta. Honestamente, até comecei a suspeitar se ele estava comigo todo esse tempo apenas pelo meu dinheiro. Ao ouvir minha sugestão de terminar, ele disse que uma vez casados, seu salário também seria meu, e que sendo tão gananciosa, provavelmente ficaria solteira para toda a vida. Disse que acabaria vivendo sozinha para sempre, quase como uma maldição. Simplesmente o ignorei e bloqueei seu número de telefone. Recentemente, quando estava indo para o trabalho, encontrei meu namorado e sua mãe na frente da minha empresa. Sua mãe me implorava para reconsiderar, dizendo que, afinal de contas, ele não tinha maus rendimentos. Parecia que ela me rogava para voltar a viver com ele. É verdade que meu namorado ganha bem, mas enquanto eu economizava o suficiente para comprar uma casa pequena, ele não havia economizado nada. Disse a ele que não podia prometer um futuro com um homem que, só porque estávamos juntos há muito tempo, pensava em gastar o dinheiro que eu havia ganhado com tanto esforço como se fosse dele. Disse a ele que precisava entrar no escritório e que preferiria que eles não viessem me procurar assim e que não entrassem em contato comigo. Dito isso, entrei na minha empresa. Enquanto entrava na entrada da empresa, ouvi um som de alguém batendo nas costas de outro e alguém gritando: "Este idiota!". Ao me virar, vi meu namorado sendo espancado pela mãe dele no meio da multidão. Ver isso de alguma forma me fez sentir aliviada.
Terminar com meu namorado depois de 10 anos juntos aos 31 anos de idade não me faz sentir completamente feliz, mas ainda assim, estou grata por ter conseguido escapar dessa situação. Acho que não é a melhor ideia esconder incondicionalmente suas finanças antes do casamento. Se tivéssemos conhecido e coordenado nossas situações financeiras com antecedência, e se ele não tivesse cobiçado o dinheiro que eu havia economizado para sua família, talvez estivéssemos realmente falando sobre casamento. Embora as coisas com meu ex-namorado não tenham corrido bem, espero conhecer em breve alguém melhor do que ele, alguém que realmente possa cuidar de mim e me fazer a garota mais feliz do mundo. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado!